Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom. Comigo também está tudo ótimo. Antes de começar a pregar aqui, isso aqui é de alguém? Você sabe de quem é? Então divulga aí que está aqui. É de quem? De quem? Dina? Então, tá aqui. Pronto. Sábado que vem, quer dizer, este sábado, na verdade, né? Dia 2, teremos Santa Ceia. A gente já avisou aí, mas não custa avisar novamente. E se você lembrar aí, avisa outras pessoas. Vai ter Santa Sábado, agora tem Santa Ceia. Então, ore pela Santa Ceia e vá preparado para a Santa Ceia. Ok. Continuando a leitura do livro, nós estamos lendo o livro O Poder da Esperança e estamos atualmente no capítulo 7. E o capítulo 7 trata sobre um tema que se chama o sentimento da culpa. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, querido Pai que habita nas alturas dos céus, obrigado por mais este dia de vida. Estamos aqui vivos pela Sua presença, pelo Teu poder, ó Deus. Continue nos mantendo com saúde e com segurança, Pai. Eu peço que o Senhor agora me ajude a estudar esse tema aqui com a igreja, para que nós possamos sair daqui alimentados pelo Espírito Santo, Deus. Que o Senhor não olhe para o homem, e sim que o Senhor me use imperfeito como eu sou. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Sentimento de culpa. É bom ou é ruim? É ruim? Não tem nada de bom no sentimento de culpa? Opa, alguém falou que tem. Diga. Por quê? Vamos conversar. Por que você acha? Não tem resposta errada. Bom, boa resposta. Alguém concorda com a irmanice aí? Quer dar uma opinião diferente? Diz, Daniel, fala aí. Você concorda com ela? Quer adicionar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, a maioria achou que não tem nada de bom na culpa. E a Nice disse que ela tem, se você olhar direitinho assim, pode ter o seu lado positivo. Eu vou dizer que a irmanice está correta, né? A culpa, majoritariamente, dependendo de como você lida com ela pode ser um sentimento muito negativo. Mas ela também pode te levar para o caminho certo. Uma coisa tem que ter: bom senso e equilíbrio em tudo nessa vida, inclusive com o sentimento de culpa. Então, vamos tratar primeiro dos aspectos negativos do sentimento de culpa. A pessoa que se sente culpada, ela corre um sério risco de cair em algumas ciladas. Por exemplo, ela pode achar que não tem jeito para ela pode se diminuir, ela pode ficar com pensamentos negativos acerca de si mesma. E ela pode cair também, esse sentimento de culpa muitas vezes está ligado ao fato da pessoa querer ser perfeita, o perfeccionismo. Isso é muito ruim, porque quem consegue ser perfeito? Ninguém. A Bíblia até fala: sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai, né? Temos que ser imitadores de Cristo, e Cristo foi perfeito. Mas esses textos, eles têm os seus contextos específicos, né? Eu acho interessante, o John Wesley é o fundador da Igreja Metodista, e ele foi um continuador da reforma que foi feita por Lutero, lá em 1500 e uns quebrados aí. E ele veio falar sobre perfeição e santificação. Porque o grande problema das pessoas, principalmente na época de Cristo, a seita dos fariseus, eles queriam ser perfeitos. O farisaísmo dizia o seguinte: quando a gente guardar a Torá, que é a lei, né, são os 5 primeiros livros da Bíblia, perfeitamente durante um dia, o Messias, né, que é prometido, viria. Então, o perfeccionismo, ele é antigo, muito antigo. E isso, negócio de perfeccionismo, é muito ruim. Por quê? Quando você não consegue ser perfeito, você se culpa por isso. Você tem um sentimento de culpa. Eu não consegui, eu falhei. E quando você acha que consegue,
Aí você exige que as outras pessoas sejam perfeitas igual você é também. Por exemplo, assim, se eu faço, ele tem que fazer também. Tem que ser assim. E aí você vira fiscal. Fulano não guarda o sábado igual você guarda, aí você é fiscal do fulano. Fulano não ora a mesma quantidade de tempo que você ora, então você aponta o dedo para ele. E quando você falha, aí vem aquele sentimento de culpa, aquele negócio terrível. Só que, como a irmã Nice bem disse, o sentimento de culpa, ele pode te direcionar para o caminho certo. A culpa, moderadamente falando, podemos dizer assim, ela pode te posicionar. Por exemplo, eu posso ter, uma briga feia com o Edivaldo e falar um negócio, machucar ele com palavras. E aí eu vou para casa, esfrio a cabeça, e aí o meu consciente fica assim, você não devia ter falado aquilo. O Edivaldo está magoado contigo. Você errou. E aí eu vou sentindo culpa. E isso vai me fazer, ou não, depende do tamanho do seu orgulho, que vai ser maior, é o orgulho ou a culpa, né? Vai me fazer ir lá e falar assim, Edivaldo, me desculpa, me perdoa, eu não falei, mas não devia ter falado. O sentimento de culpa me levou até o irmão Edivaldo. Então, a culpa, ela pode ter aí o seu lado positivo. Então, a gente tem que saber equilibrar. Então, primeiro a gente tem que identificar, a culpa que eu estou sentindo, ela é real ou não? Por quê? Às vezes a gente, por exemplo, a gente sente culpa por ser pecador. Eu pequei, legal, isso aí é bom. Só que você tem que fazer o quê quando você descobre que você pecou, digamos assim? Pedir perdão para Deus. Mas muita gente não se perdoa. Às vezes ela acha que o que ela fez é tão grave que Deus não vai perdoar. E aí isso vem um sentimento de culpa e vai esmagando aquela pessoa, tornando ela com um monte. Esse sentimento de culpa pode trazer um monte de problemas que a gente já estudou no livro: ansiedade, depressão, estresse. Esse sentimento de culpa pode acarretar esse tipo de coisa. Então, tem que identificar. Por exemplo, não, realmente, essa minha culpa aqui, ela não faz sentido. Aí você elimina isso da sua vida. Agora, não, a minha culpa faz sentido, eu realmente errei. Então, você tem que buscar reparação. Você tem que, se você errou com Deus, você pede perdão para Ele. Se você errou com seu irmão, você vai ter com ele. E isso nos leva também a um outro ponto, porque um grande problema é a falta de perdão. Primeiro, você tem que se perdoar. Parece estranho, mas muitas pessoas não se perdoam. E isso acaba com elas. É necessário se perdoar, primeiro. E outra, se alguém errou contigo e essa pessoa veio te pedir perdão, perdoe ela. E eu digo mais, se alguém errou contigo e essa pessoa não veio te pedir perdão, perdoa ela. Abra a Bíblia de vocês em Marcos. Marcos capítulo 11. Versículo 24. Vamos começar por aí. Marcos 11, 24 começa dizendo assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Poxa, legal. Se você orar e tiver fé que você vai receber. Isso é bom. Mas lê o próximo versículo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A oração de Jesus, né? Perdoai para ser perdoado. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Esse verso é muito forte, porque se você ler o contexto de toda essa passagem aqui, ela está falando de fé. Você crê
Pede que você vai receber, né? Só que aí, o finalzinho do texto vai entender. Mas se você não perdoa o seu irmão, você não vai ser perdoado. Se você não perdoa o seu irmão, talvez a sua oração não seja atendida. O pedido que você está fazendo. Eu creio em Deus. Tá, se você crê em Deus, você também perdoa o teu irmão. Às vezes a oração do Pai Nosso, ela é o nosso próprio acusador. Porque eu falo assim, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Mas eu não perdoo. E aí, que perdão que você vai receber de Deus? Esse coração duro, orgulhoso. Eu já falei isso da última vez que eu preguei aqui, mas nunca é demais falar. Não perdoar é beber veneno e esperar que o outro morra. Porque você não perdoa, e você se amargura, e você fica com raiva, e você seca por dentro, e a pessoa que te ofendeu vive. Às vezes a pessoa nem sabe que te ofendeu, mas você está chateado, magoado, não quer conversar, não quer se abrir, não quer perdoar. Perdoa, irmãos, perdoa, porque Deus nos perdoa. Quantas vezes devemos perdoar? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já perdoei, mas ele me ofendeu de novo. Mateus 18, volta um pouquinho. Isso aqui é muito conhecido. O contexto de Mateus 18 é relacionamento. Quando você lê Mateus 18, você vê que o contexto é relacionamento. Como você tem que tratar o irmão. Tem a parábola do credor incompassivo, que é o camarada lá que foi perdoado e não quis perdoar. Mas em Mateus 18, no versículo 21, Pedro vem conversar com Jesus e, veja bem, 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus está falando o seguinte: você tem que perdoar, e não tem limite para o perdão para você dar. Você tem que perdoar, porque imagina, porque isso faz sentido, está ligado com outro texto que a gente leu. Porque assim, se eu vou perdoar como se eu quero que Deus me perdoe assim como eu perdoo, imagina só, se eu perdoar 70 vezes 7, vai dar 490. Imagina só que Deus está contando lá. O Hélito pecou, mas eu perdoei ele. 1. O Hélito pecou, perdoei de novo. 2. Eu tenho certeza que eu já estourei a cota muito tempo. Perdão. Perdoe-se a si mesmo, perdoe o seu próximo, e você receberá perdão de Deus. Ok, outra coisa importante que nós devemos falar aí sobre o sentimento de culpa é que ele varia de pessoa para pessoa. Às vezes a gente tem que calçar o sapato do outro, né? É uma metáfora. Andar o caminho que a pessoa está andando. Por quê? Às vezes, para mim, é mais fácil de perdoar do que para a Érica. Por quê? Nós não somos todos iguais? Verdade, só que o lar que eu cresci é diferente do lar da Érica. Às vezes, na minha casa, eu via minha mãe e meu pai perdoando, pedindo desculpa um para o outro. Aí, às vezes no lar da Érica já não era assim. O negócio lá, quando alguém ofendia, era negócio para ficar sem falar com a família 3, 4 anos. Ela cresceu e aprendeu assim. Às vezes ela aprendeu que pedir perdão é sinal de fraqueza. Não que é só um exemplo, né? Não é isso, né? Mas pode ser. E aí cada pessoa cresce de um jeito, cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa caminha um caminho.
Então você não pode falar assim: a Érica não perdoa, eu também não perdoo. Não é condicional, você tem que perdoar. Nós temos que nos guiar pelo que a Bíblia diz, e não pelo outro. Porque a nossa compreensão é muito pequena. Nós não conhecemos nada nós não conhecemos nada desse mundo que nós vivemos. Imagina das grandezas incompreensíveis de Deus. Esse mundo é estranho. Uma pequena bactéria que eu nem consigo ver, se ela entrar no meu sistema, ela pode me matar. Uma bactéria. Uma coisa que é invisível a olhos nus, pode me matar. Uma coisa que é 2, 3 mil vezes menor do que um grão de areia, ela pode acabar com a minha vida, se eu for contaminado por ela. Você vê que tem coisas minúsculas, e ao mesmo tempo existem planetas 1 milhão de vezes maior do que o Sol. Coisas enormes. Nós não compreendemos nada desse mundo. Coisas mudam de nação para nação, de estado para estado. Por exemplo, Edivaldo, como é que chama a abóbora lá no Pernambuco? Jirimu. E tem gente que não sabe disso. Provavelmente quem é nordestino conhece. Se você for lá para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, e você falar assim: por favor, me dá uma mexerica, talvez a pessoa fique assim: quê? Agora se fosse assim: me passa uma bergamota, a pessoa: bergamota eu sei o que é. Se você chegar na quitanda ali na esquina e falar assim: eu quero uma batata baroa, a pessoa fala assim: batata baroa, o que é isso? Agora se você falar assim: eu quero uma mandioquinha, aí a pessoa sabe o que é. Batata baroa, mandioquinha, é a mesma coisa. Só que é o seguinte: batata baroa o pessoal chama lá no sul do Brasil, aqui no sudeste a gente chama de mandioquinha. Você vê como que as coisas mudam de lugar para lugar? É um negócio muito interessante. Um exemplo de como a percepção das coisas muda de país para país, por exemplo. Tem um francês, eu estava vendo um vídeo dele, e ele disse que ele veio morar no Brasil, ele gostou do Brasil e quis morar aqui. E aí ele estava almoçando com amigos brasileiros e o nariz dele estava escorrendo. E aí o que ele fez? No meio da mesa do almoço, ele tirou um lencinho, botou no nariz e... com todo mundo almoçando. Ele falou que na hora todo mundo parou e ficou olhando para ele. Falei assim: como assim? O cara está suando o nariz na mesa? Aí ele falou um negócio interessante assim. Por exemplo, aqui no Brasil, quando seu nariz está escorrendo, o que você faz? Ele falou assim: muito mais nojento é o que o brasileiro faz, que em vez de botar para fora, bota para dentro. E aí? Para eles, nós somos nojentos, e para nós, ele foi nojento pelo que ele fez. Quem está certo? É cultura. Então não julgue o seu irmão pelo que você está vendo, porque você tem um contexto, ele tem outro. Então nós temos que julgar como as pessoas, assim, quando eu digo julgar, é como olhar o seu irmão, porque assim, algumas atitudes são erradas mesmo, nós podemos apontar atitudes erradas. Por exemplo, se eu sei que o irmão está adulterando, eu não posso fingir que eu não estou sabendo de nada, eu tenho que ir lá e falar com ele: irmão, o que você está fazendo é errado. Assim: você não pode me julgar. Eu não estou julgando você, estou julgando o seu ato, o que você está fazendo. Agora eu não posso falar assim: você é um adúltero porque você é um safado, um pilantra. Eu não posso julgar a atitude dele, porque ele fez. Agora o ato eu posso julgar. Então olhe o seu irmão com amor, tente se colocar no lugar dele, e vai ser melhor. Em Provérbios 16 dá um conselho muito útil de por que nós não podemos olhar as coisas através dos nossos olhos, e sim procurar sempre conselho na Bíblia para poder nos julgar e julgar ao nosso irmão. Provérbios 16, versículo 25.
diz o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Tem coisa que você acha que é bom. Tem coisa que você, aos seus olhos, é uma coisa boa. Porque ninguém caminha para a morte sabendo que está indo para a morte. A não ser que a pessoa esteja numa depressão, com algum problema, mas normalmente ninguém caminha para a morte. Mas às vezes você está caminhando para a morte achando que está fazendo certo. Porque o homem é cego. Sem a direção de Deus, nós não somos nada. Então, às vezes, para alguém, a pessoa acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Pela vivência dela, não sei. Então, tenha amor pelo seu irmão. Foi feito um estudo sobre a culpa para mostrar justamente o lado positivo da culpa. Diz que tem uma pesquisadora chamada Grazina Kochanska. Deve ser russa, ucraniana, sei lá. É um nome diferente. E diz que eles pegaram aí, deixa eu ver o número exato aqui, 106 crianças, meninos e meninas, e fizeram um experimento com eles. Eles fizeram parecer que essa criança tinha quebrado algo de valor. Não sei, um celular, aqui não especifica o que é, mas fala que eles fizeram a criança acreditar que a culpa foi dela, você quebrou. E eles começaram a verificar a reação dessas crianças. Fazer elas sentirem culpa por aquilo e ver qual seria a reação delas. Alguns tentaram esconder, outros choraram e tiveram diversas reações. E o resultado foi o seguinte: as meninas demonstraram maior sentimento de culpa que os meninos. Então as meninas, as mulheres, são mais sentimentais, né? É uma coisa biológica, e elas se sentiram mais culpadas que os homens. Isso é um dado interessante. Os pré-escolares de famílias bem estruturadas manifestaram menor sentimento de culpa, ou seja, quem tinha maior poder aquisitivo sentia menos culpa, não se sentia tão culpado, não, sabe? Outro dado interessante, não sei, talvez ela estragou algo, falou assim: mas meu pai tem dinheiro, a gente pode arrumar isso aí, então a culpa foi menor, talvez por isso. Mas é um dado interessante também. O nível de culpa das crianças de 2 anos tinha relação com a autonomia moral das de 5 anos. Essa pesquisa foi feita com crianças de 2 a 5 anos. Então, assim, as crianças, algumas delas estavam juntas na sala. As crianças de 2 anos, a culpa delas variava. Se a criança maior sentia mais culpa, a menor também sentia mais culpa. Se a criança maior sentia menos culpa, ou se a criança de 5 anos sentia mais culpa, a criança de 2 sentia mais. Entendeu? Era igual. O que uma sentia, a outra sentia. A criança menor, é uma esponja, né? Ela absorve mais as coisas. Então, é o que eu falei, vai muito do ambiente onde se cresce, onde se nasce, onde se vive. Então, as crianças menores, elas refletiam aquilo que elas viam das crianças maiores. Elas tinham como um exemplo. As crianças com sentimento de culpa violaram menos regras do que as que não sentiam culpa. Ou seja, as crianças que se sentiram mais culpadas não tentaram esconder o objeto que foi quebrado, não ficaram mentindo. Agora, as crianças que sentiram muita culpa, elas confessaram e, por mais que elas não pudessem fazer nada, elas se sentiam culpadas, que era o que elas podiam fazer. Você vê que o sentimento de culpa ela pode te direcionar para um lugar correto. Por isso que eu digo, vocês têm que saber equalizar. Tudo nessa vida é bom senso. Tudo nessa vida, demais faz mal. Tudo. Tem que ter... eu não perdi a palavra, mas é bom senso. Tem que ter uma medida certa para todas as coisas. Tudo em excesso prejudica, tudo em excesso faz mal. Ler a Bíblia é bom? É ótimo. Mas se você passar aí 12 horas do dia lendo a Bíblia, e como que você sustenta a sua família? Você trabalha como? Vai ficar maluco. Ler a Bíblia é bom, mas tem a medida certa. Trabalhar é bom? Trabalho dignifica o homem. A mulher também, né?
O provérbio diz homem, mas a mulher, né? Provérbio é o dito, né? Diz homem, mas é tanto homem quanto a mulher. Te ensina a ter responsabilidade, te dá seu sustento, autossuficiência, sentimento, né, de independência. Isso é legal o trabalho. Trabalhar em excesso vai te dar doença, vai fazer você perder sua família. Tudo tem a medida certa. E com a culpa é a mesma coisa. Você quer um bom exemplo disso? Em Lucas 15, nós não vamos ler devido ao tempo, mas Lucas 15 é a seção de achados e perdidos da Bíblia. Lá em Lucas 15 fala de uma dracma perdida, fala de uma ovelha perdida e termina falando de um filho perdido. E conta essa história do filho pródigo. Pródigo é uma palavra que significa esbanjador. E esse filho, ele tomou diversas decisões erradas aí no decorrer da vida dele. Primeiro, ele pediu herança para um pai que estava vivo. É muito estranho isso. A herança é depois da morte. Aí não sei se ele já queria que o velhinho fosse rápido, mas ele queria a parte dele. E é engraçado que o pai dá. Ele divide os bens entre os dois irmãos e dá a parte para o filho mais novo. Esse filho vive uma vida que, com certeza, na presença do pai dele, ele não faria isso, né? E diz que ele é distante. E geralmente a terra distante significa o quê? O pecado. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, que é o Pai, não tem coisa boa, só tem coisa ruim. O pecado, ele escraviza. E é o que aconteceu com o filho pródigo. Por quê? No começo, tudo uma maravilha. Era festa, tinha amigo, ele tinha dinheiro. Então era bom, era legal. Mas acabou o dinheiro, e para o judeu, ele foi fazer a pior coisa que ele podia fazer. Porque o judeu, pra você ter uma ideia, o judeu, ele tinha 613 leis, que era o Pentateuco. Que começava assim, crescer e multiplicar, é a primeira lei. Então, você vê aí na Bíblia porque que quando uma mulher é estéril, é uma desgraça tremenda. Porque ele não consegue cumprir essa lei, crescer e multiplicar. Então, é como se Deus estivesse punindo essa pessoa, é como se ela, sabe? E de crescer e multiplicar, que é a primeira lei, tem mais 612 aí que vai de Gênesis até Deuteronômio. E mexer com porco para um judeu era a pior coisa que ele podia fazer. Era humilhante. Ele era imundo. E ele desceu tão baixo, o filho pródigo, que quando você lê o texto, fala assim, né, ele não era ele que alimentava os porcos. Eu nem sei qual era a função dele, porque diz assim, que quando alguém vinha dar comida para os porcos, ele tentava se fartar das alfarrobas que tinha lá no meio da lavagem. Então, o cara que dava comida para o porco era um posto acima dele, e eu te digo assim, que até o porco tinha um posto acima do filho pródigo. Ele desceu tão baixo, que era esse o posto dele. É o que o pecado faz com a gente. Porque às vezes, não é às vezes, é sempre. O mundo, ele oferece muita coisa legal. Assim, aparentemente. Porque o pessoal que você vê indo para a balada, para a festa, eles estão felizes, eles estão dando risada. Você não vê ninguém triste. O pessoal que está no bar bebendo, eles estão felizes. O pessoal que está ouvindo músicas indecentes e etc. aí, porque tem cada música hoje em dia que misericórdia. E o pior é que esse negócio é um chiclete. Você ouve 2 frases e você fica na sua cabeça 2 semanas. Pra você tirar aquele negócio lá é só com oração e jejum. Só que tá todo mundo dando risada, tá todo mundo feliz. Isso seduz. E o problema é que às vezes o cristão, ele vem para a igreja e ele está carrancudo. Ele está triste. Está de cara fechada. E aí, infelizmente, por isso que o exemplo usado aqui é do filho mais jovem, né? Porque na maioria das vezes é o jovem que olha para fora e fala, mas lá é mais legal que aqui. Lá é melhor do que aqui. Lá o pessoal sorri, aqui o pessoal só diz não, não, não e não. Lá o pessoal abraça, lá o pessoal gosta de mim. Aqui, toda vez que eu cometo um errinho, só falta me expulsar da igreja.
eu vou sair então. Eu vou ver como é que está lá fora. E o filho pródigo foi. E o problema é, quando se sai, primeiro que Satanás, quando ele consegue um pontinho contigo, com ele não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é coisa de Deus. Ele vai fazer de tudo para te segurar, para te escravizar dentro do pecado. Outra coisa é o orgulho. Eu vou voltar? O filho pródigo podia pensar: como que eu vou voltar para a casa do meu pai? Eu pedi a herança para o velho em vida. Eu gastei tudo aqui com farra. Eu não posso voltar para lá. Tem o orgulho, que é uma coisa muito grande. O que os servos do meu pai vão falar? O que o meu irmão vai falar de mim? Mas, graças a Deus, a história do filho pródigo termina linda. Porque a diz assim, caindo em si, e isso é muito interessante, o sentimento de culpa que o filho pródigo teve levou ele para o lugar certo. Ele podia se amargurar, mas não. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou pedir para ser um servo lá na casa do meu pai. E sabe o que eu acho lindo na história do filho pródigo? Porque o filho pródigo acha que vai surpreender o pai dele quando ele está voltando para casa. Mas o pai dele nunca deixou de esperar. Ele estava na janela e quando viu o filho de longe, correu. E esse é um grande erro, às vezes, na nossa vida. Porque Satanás, ele sussurra no seu ouvido que você só pode voltar, você só pode ter comunhão com Deus de novo quando você conserta a sua vida. Ele vai falar assim no seu ouvido: você não está arrependido. Você é pecador. Você não pode. E quer ser sincero, irmão? É verdade. Muitas vezes você não está arrependido. Todas as vezes você não é merecedor. Você continua sendo pecador. Só que não é porque você fez. Não é porque você merece. Você não precisa fazer nada. Cristo fez por você na cruz. O pai corre atrás do filho. Não é você que vai até Jesus. Cristo vem até você. Ele se levanta, Ele corre, Ele te ama. Ele tem interesse profundo na sua vida. Acredita nisso. Tenha fé. A única parte que nos cabe é ter fé. Abra a Bíblia de vocês em Romanos, por favor, para nós encerrarmos o nosso culto. Romanos no capítulo 2. Romanos 2. Você põe para mim aí na tela, mas eu quero na linguagem de hoje. Fica mais fácil de entender. Romanos, no capítulo 2, o versículo 4. Vamos ler aqui na tela, na linguagem de hoje. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Aqui, na minha versão, no finalzinho fala assim, ó: Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando você achar assim, ó, eu ainda não me arrependi do pecado, não importa. Aceite Jesus. Ele vai fazer com que você se arrependa do seu pecado. Ele vai te conduzir ao pecado e à salvação. Amém? Amém. Vamos nos levantar e fazer uma oração para a gente finalizar. Oremos. Amado Jesus, Senhor, o que somos nós para que o Senhor se importe conosco? Eu fico imaginando que o Senhor é tão grande, ó Pai, tão grande, que aos teus olhos talvez nós somos apenas pequenas formiguinhas. Porque às vezes eu piso numa formiga e nem noto que ela estava ali, e eu acabo matando ela esmagada. E o Senhor, da sua grandeza, ó Deus, é tão grande que talvez aos seus olhos nós somos como formigas, pequenas, frágeis.
Só que, diferente de mim, que piso numa formiga e esmago sem notar, ó Deus, o Senhor, mesmo sendo tão grande, olha para mim tão pequeno e me ama. O Senhor se importa comigo, ó Deus. Não tem uma lágrima que o Senhor não estava do lado dessa pessoa que chorou e consolou. Não tem uma tristeza que não é conhecida, ó Deus. O Senhor é um Deus que se importa. Nós sabemos do seu amor, ó Deus, porque Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, ó Deus. É assim que o Senhor prova o seu amor por nós. Nós não merecemos, Jesus, nós sabemos disso. Nós talvez ainda não estejamos arrependidos, ó Pai. Mas eu peço ao Senhor que, se nós sentimos culpa por aquilo que nós fizemos contra Ti, contra o meu irmão, ó Deus, me ajuda a colocar essa culpa no sentido correto. Que essa culpa me direcione a pedir perdão para o meu irmão. Que essa culpa me coloque de joelhos aos Seus pés, ó Pai. Que eu possa louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal. Não porque merecemos, ó Deus, mas porque Jesus Cristo, o homem Deus, Ele merece. A Ele honra e glória para sempre. Amém.